Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos à quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicada ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco Maria Lúcia Amaral. É atualmente provedora de Justiça e professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Foi membro do Tribunal Constitucional durante 9 anos, entre abril de 2007 e julho de 2016, tendo sido vice-presidente do mesmo a partir de outubro de 2012. Foi eleita provedora de Justiça pela Assembleia da República para um primeiro mandato a 20 de outubro de 2017 e pela segunda vez no dia 2 de dezembro de 2021. Dedicou a sua vida académica ao estudo e ao ensino de direito público e, em especial, ao estudo e ao ensino de direito constitucional, tendo sido, aliás, minha professora durante todo o primeiro ano da licenciatura, o que muito contribuiu para ter gostado do curso logo desde o início. É autora de diversos estudos neste específico domínio do saber, fazendo parte de associações científicas internacionais que a ele se dedicam. É, pois, com enorme gosto que a temos hoje connosco no podcast do Nova Consumer Lab. Bem-vinda. Muito obrigada. O meu nome é Guilherme Oliveira Costa e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Muito obrigada, Guilherme. Jorge, muito obrigada por este convite e da sua introdução, Guilherme. O que eu mais gostei foi o facto de se ter recordado do primeiro ano das aulas de Direito Constitucional e de dizer agora, espero que não por delicadeza apenas, que contribuíram para que logo de início gostasse do curso. Não há melhor coisa para um professor ouvir. Muito obrigado, e não é de todo por delicadeza, é mesmo é mesmo sincero. Foram aulas ótimas, quer de Direito Constitucional, quer de Direito Constitucional Português, depois no segundo semestre. Foi uma excelente primeira abordagem ao curso. Temos, aliás, muitas saudades de a ter aqui na faculdade a ensinar Direito Constitucional, a ensinar estes alunos do primeiro ano. Eu também tenho muitas saudades, mas a vida foi por outro caminho e não há tempo para tudo. Ora, começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis e, pegando exatamente no direito constitucional, pergunto-lhe qual é o seu artigo preferido da Constituição. É o artigo 13, número 1. Todos os cidadãos são iguais perante a lei e têm a mesma dignidade social. Excelente. E se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma é que criaria? Que pergunta mais difícil. Eu penso que eu não consigo ter uma resposta a essa pergunta. A realidade, sobretudo à medida que eu a vou vendo mais de perto, é tão complexa que seria impossível uma escolha. Qual é o mito que mais tem de esclarecer em jantares de família no que respeita às funções da provedora de Justiça? Bem, isso acho que não resta nenhum mito, porque eu já os aborreci tanto a explicar o que faço e por que faço, que não tenho mais para onde me expandir. Portanto, já os aborreci demais e, portanto, já não resta nenhum mito. Não Acho sei eu. nada. E prefere compras em loja física ou em loja online? Em loja física, sou uma pessoa do século XX. Nasci na segunda metade do século XX e continuo com práticas muito do século XX. Lojas físicas. E já Lojas online, só compro online, devo dizer, livros. Concerto, bilhetes de concerto e às vezes viagens. E já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Jamais. Jamais. E já alguma vez fez uma reclamação no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo? Jamais. Mas também em minha defesa direi que me procuro comportar como uma consumidora especialmente exigente e preocupada. E, portanto, a presença física nas lojas físicas também, para mim, garante esse, como agora se diria, escrutínio prévio. Portanto, não creio que seja por desatenção, desleixo ou desinteresse que tenho, que não reclamo, não me dirijo ao livro de reclamações, porque me asseguro no momento da compra.
Perfeito. Passamos então agora à segunda parte do nosso programa, com um pouco mais de tempo para discutir algumas questões em profundidade. O órgão de provedor de justiça está previsto no artigo 23º da Constituição, tendo inclusive sido criado antes mesmo da aprovação da Constituição, logo em 1975. Que balanço faz destes quase 50 anos de existência? De facto, assim é, como o Guilherme disse, esse é um ponto muito importante. E é importante por isto, é importante o facto da instituição do Provedor de Justiça ser a mais antiga das nossas instituições democráticas, ou a mais antiga da nossa democracia, porque é pré-constitucional. É pré-constitucional e é recebida já existente, já decidida pela Constituição de 76. E é significativo o facto porque numa sociedade profundamente dividida quanto às escolhas constitucionais de fundo, que era a sociedade portuguesa em 75, 76, com projetos de vida em comum muito diferentes, nessa divisão, a decisão de instituir em Portugal um Ombudsman, é o termo internacional da instituição, já atuante noutros países europeus, é uma decisão imensamente consensual. Imensamente consensual. Era uma ideia que vinha já de trás, da chamada oposição liberal ao marcelismo, a Marcial Caetano, aos sinais do Estado Novo. A Ordem dos Advogados, que tinha nesse domínio um papel preponderante, tinha já organizado colóquios, seminários, publicações, onde se dizia que era absolutamente necessário instituir em Portugal também o Ombudsman. E depois, assim que se dá a Revolução do 25 de Abril de 1974, logo o segundo governo provisório, em que é Ministro da Justiça Salgado Zanha, tão cedo quanto em setembro de 1974, não só decide, faz parte do programa do Ministério da Justiça, desse segundo governo provisório, a instituição do Ombudsman em Portugal e dá-lhe o nome que ficou de Provedor de Justiça. Primeiro, antes da Constituição, é pensado que o provedor deveria ser nomeado pelo Presidente da República. A Constituição recebe toda esta decisão anterior e altera o processo de designação através de eleição por maioria qualificada dos deputados não efetivos, mas existentes no Parlamento naquele momento, e define-lhe, atribui-lhe uma série define o seu âmbito de atuação, gosto mais de dizer isso do que de competências, e o quadro constitucional mantém-se intacto desde 76 até agora, sobrevivendo a todas as revisões constitucionais que o não alteraram. Dito isto, assim é porque eu penso que nestes 50 anos, e o Provedor de Justiça fará 50 anos antes que a Constituição o faça, logo em 75, logo em 2025, nestes 50 anos afirmou-se como uma instituição, isto é dito por vários estudiosos, como uma instituição muitíssimo enraizada na comunidade. Muitíssimo. E isso prova-o a quantidade de trabalho que temos, o facto de as solicitações que temos, sobretudo a partir da viragem do século, sobretudo a partir de 2000, terem crescido e nos últimos anos terem crescido quase em proporção geométrica, e o facto de se revelar assim que na sua peculiaridade, nas suas idiosincrasias úteis, é uma instituição muito útil para todos os cidadãos. Eu faço claramente um balanço positivo do enraizamento desta instituição na comunidade. Muito positivo. Ótimo. Enquanto provedora de justiça, pode atuar quer por iniciativa própria, quer com base em queixas que lhe são apresentadas.
qual é que tem sido o principal modo de atuação e quais é que são as atividades, as principais atividades do Estado em que tem sido chamada a intervir? Olha, isso é uma excelente pergunta, porque permite também esclarecer bem qual é a natureza do provedor de justiça. Há aí muitos equívocos pelo nome até, que foi dado justamente por Salgado Zenha logo em 65 e que ficou. Há instituições análogas noutros países que entretanto foram mudando de nome. Por exemplo, o meu homólogo francês, que era designado por Médiateur de la République até 2008, passou a ser designado, depois da revisão de 2008, por Défenseur des Droits, o que é uma coisa carregada de sentido. Em Portugal, a designação não se alterou e, por causa dela, como tem o termo justiça e é provedor de justiça, aquele que provê a justiça que falta, há a ideia, às vezes enraizada, de que o provedor de justiça faz parte do sistema de justiça no sentido constitucional do termo. Não faz. E a razão por que não faz é a razão que o Jorge aponta na sua pergunta. É que o que define constitucionalmente o sistema de justiça, o Poder Judicial, que faz parte, como hoje diríamos, do seu DNA, é que não atua de modo próprio. Atua, age quando lhe é pedido que age e na exata dimensão do que lhe é pedido. O provedor não tem que fazer isso. Tem, como disse, possibilidades que são definidas na Constituição ou enunciadas logo na Constituição ou autorizadas por ela e depois definidas no seu estatuto, de desencadear de modo próprio ações várias, investigações, inquirições, preferir reclamações, e que pode fazê-lo sem queixa ou sem que nada lhe tenha sido pedido ou para além daquilo que lhe é pedido. Agora, de que modo é que esta dupla dimensão de responder a queixas e de ir para além delas se tem concretizado no cotidiano último da instituição, pelo menos desde que eu sou por ela responsável? E aqui há um problema que eu vou desde já mencionar. Nestes últimos anos, desde 2017 até agora, as solicitações, e as solicitações podem ser aceitas como queixas, porque nem todas podem, cresceram a um ritmo a um ritmo acelerado, quase em proporção geométrica. A dimensão de prover de imediato, de tentar resolver de imediato os problemas concretos que nos são colocados, sempre no âmbito das relações e da disfunção das relações entre cidadãos e poderes públicos, administração em geral, essa necessidade de dar remédio imediato a quem se nos dirige tem sido prevalecente. E esse é um ponto que eu tenho acentuado todos os anos perante a Assembleia da República, sempre que lá vou prestar contas de cada atividade anual. O que significa que eu tenho sido feito com algum prejuízo da capacidade de elevar a cabeça para além do estar imerso nesse mundo enorme de solicitações concretas e de necessidade de resolver os problemas concretos que se nos colocam. Mas, tanto quanto possível, nas matérias mais sensíveis, isto é, naquelas matérias em que é visível que as solicitações são enormes e, portanto, que é visível que há práticas sedimentadas de má administração que precisam de ser avaliadas mais a fundo, sempre que possível, nós temos desencadeado ações conjuntas de modo próprio. Dou-vos apenas 2 exemplos recentes em que isso foi feito para perceberem bem em que contexto nós atuamos. Um foi feito relativamente aos serviços de segurança social, mais exatamente quanto às secções de processo executivo da segurança social, que são encarregadas de executar as dívidas à Segurança Social. Nós tínhamos muitas e muitas queixas quanto a estes procedimentos de execução, quanto a estes processos de execução, e desencadeámos uma inspeção
a todas as secções de processo executivo espalhadas por todo o país, com idas ao local, da qual resultou um longo relatório com recomendações, parte delas acatadas e já com consequências. O segundo domínio em que sentimos a necessidade de agir para além daquilo que nos é pedido e de averiguar o que se passa é outro domínio em que as queixas têm subido muitíssimo, como reflexo da mudança da sociedade portuguesa e que queixas que dizem respeito a direitos dos estrangeiros que se encontram entre nós. De imigrantes com I. Aí os problemas da administração portuguesa também são muitos. É público e notório, os jornais e a comunicação social referem as situações a propósito de testemunhos concretos de pessoas que por elas são afetadas. As pessoas entram em território nacional em busca de trabalho, às vezes com já promessas de trabalho, contratos de trabalho existentes, e depois têm penam durante um longo tempo até obterem autorização de residência ou tendo-a até garantirem a renovação da sua autorização de residência. E isso prejudica-as profundamente em muitos domínios da vida, como é lógico. Por isso as pessoas são remetidas para uma espécie de limbo onde o déficit de proteção é enorme. E, portanto, também aí, muito recentemente, nós desencadeámos uma ação junto do CEF, que tem, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a fim de poder melhor compreender o que neste contexto muito especial se está a passar e a fim de melhor contribuir para a minoração de todas estas dificuldades. Eis 2 exemplos. Duas áreas, sem dúvida, muito relevantes de atuação. Muito relevantes, sem sim, dúvida. muito relevantes. Eu fiquei aqui com uma curiosidade em relação ao início da sua resposta a esta questão, quanto à designação, quanto ao nome do provedor de justiça. Qual é que seria o nome ideal na sua perspectiva? Ainda não, por acaso, ainda não pensei sobre isso, não tenho quanto a isso uma resposta. E depois este nome está tão enraizado que quando mudamos coisas profundamente, com uma profunda raiz na Perde-se valor, não é? sociedade, Perde-se valor. temos de ter cuidado. Agora, o que é interessante na questão que me coloca é esta, é que e isso tem que ver com o que eu acabei de dizer relativamente ao aumento do número de solicitações e à nossa necessidade e dever de resolver casos concretos, tanto quanto possível. É que o próprio nome provedor de justiça, quando é pensado e quando o Ombudsman é tido como a sua instituição um desígnio nacional, a ideia que está por trás dessa é total, que era a que existia no final do Estado Novo, na passagem do Estado Novo para o Estado Direito Democrático. Uma desproteção imensa dos cidadãos perante a administração. Tudo faltava. Faltava uma jurisdição administrativa independente, como aquela que hoje temos. Faltava uma prática segura e severa de legalidade da administração. E faltavam os meios de defesa que nós hoje temos dos cidadãos perante atos administrativos. E, portanto, aí a escolha do nome, numa situação de carência que os outros países europeus que já conheciam a instituição não tinham, revelava a primazia que se dava à componente da justiça. Ou seja, a de resolução rápida das questões, a necessidade de conferir proteção, a ausência total de proteção. E, portanto, é aí que a gênese da instituição se fixa e é a partir daí que também se marca o seu destino. E também é a partir daí que depois se compreendem todos os equívocos que se geram quanto à sua presença ao mundo da justiça. Não, realmente é outra coisa. O Ombudsman não é poder judicial. Agora, tem uma função de resolução de conflitos e, portanto, de pacificação social, no âmbito estrito das relações entre administração e cidadãos, que o Poder Judicial, por natureza, tem. Mas quanto à sua pergunta, mudar agora o nome,
embora eu compreenda a sua gênese e pense que há equívocos que decorrem dele, eu penso que é preferível continuar a viver com esses equívocos do que alterar um. Perspectiva muito, muito interessante. Ocupa este cargo há já 5 anos, desde 2017. Qual é, na sua perspectiva, a percepção que os cidadãos têm deste órgão e também, ligado com isso, já nos disse que as solicitações, que depois podem ou não acabar por desembocar em queixas, têm aumentado significativamente, mas também gostaríamos de saber mais ou menos quantas é que tem recebido em média por ano desde que está à frente do órgão em causa. Quanto à percepção, é ótima questão também, Guilherme, muito obrigada, mas quanto à percepção que os cidadãos têm deste órgão, ela é um pouco difusa, direi eu, mas isso é infelizmente uma marca dos nossos hábitos e da nossa sociedade. Como disseram no início, também estive no Tribunal Constitucional e há um traço de aproximação, salvadas todas as diferenças, importante entre o Tribunal Constitucional e o Provedor de Justiça. Em certo sentido, usando o termo sem compromisso e de forma não completamente rigorosa, tanto o Tribunal Constitucional como o Provedor de Justiça são instituições ditas contramaioritárias. Na exata medida em que têm por função garantir qualquer que seja a maioria que esteja legitimada democraticamente, há limites para a sua ação e há coisas que se não podem fazer. É neste sentido. Ora, estas instituições com esta natureza são, por condição própria, muito contraintuitivas. Não é fácil compreender o que fazem e a razão por que existem. E eu penso que isso também se estende à compreensão e à concepção que os cidadãos têm do provedor de justiça. Agora, se não tivessem pelo menos a concepção difusa de que ele existe de forma universal, informal e gratuita, escutar, ouvir e tentar resolver, nós não teríamos os números de que eu vos vou falar. E os números são quantas? Ora bem, eu não tenho os dados de cada ano, não os tenho de cor, estão ditos no relatório anual, na introdução ao relatório anual, mas posso-vos dizer duas coisas. No ano 2021, quanto a solicitações, não queixas, no ano 2021 nós tivemos 21.259 solicitações escritas. Em 2020, 21.497. Este foi o pico de solicitações, foi durante o período da pandemia. Dessas, em 2022, o número em 2022 de solicitações gerais diminuiu um pouco, também já não tem de cor, mas não foi tão grande como em 2021. Mas dessas solicitações resultaram queixas recebidas e instruídas, processos, no número de 11.560. Foi o recorde histórico desde o início da instituição até agora. Portanto, vejam o volume de trabalho que temos e, precisamente por isso, neste momento, quase o dilema de condução institucional que eu tenho, que é tentar manter este dever fundamental, que é um dever de recebimento e de acolhimento, e, ao mesmo tempo, continuar a agir por modo próprio, sistemicamente, como órgão de auxílio do Parlamento na fiscalização do Executivo e na garantia de uma boa administração. Órgão auxiliar da boa administração. É isso que, por atividade própria, por dever constitucional, o provedor deve ser. E não apenas uma espécie de instância alternativa de resolução de litígios, que no domínio
dos conflitos jurídico-administrativos possa agir com acesso universal dos cidadãos. É este, neste momento, o grande problema que a instituição enfrenta: conciliar as duas vertentes. É de facto um desafio complexo. Uma outra pergunta que tínhamos aqui pensado e que se acaba por ser talvez um bocadinho mais técnica, mas que é interessante talvez até para os cidadãos que nos vão escutar, que é saber como é que, quando se apresenta uma solicitação, que depois dá em queixa, como é que o processo se desenrola no processo, junto da Provedoria de Justiça. Eu aproveito para fazer algum tipo de propaganda, se me permitem, que se os cidadãos que estejam interessados em saber podem ir ao nosso site, e há no site um vídeo curto de 2 minutos que tenta muito pedagogicamente explicar tudo. E eu creio que é um vídeo que cumpre com alguma felicidade essa função. O provedor de justiça também tem um dever especial de recebimento, situa-se nos antípodas do certiorari que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos segue, não é? De rejeitar questões. Mas há questões, isto é, há muitas questões que chegam e que não são convertidas em queixa, não podem ser. Isto é uma casa de janelas e portas abertas, ao sabor da ventania. Portanto, há que ver logo o que é que entra e pode ser retido, o que é que não entra e não tem que ser retido. Há muitas pessoas que se dirigem ao provedor sem nenhuma queixa em concreto e apenas com desabafos múltiplos. Há outras, por exemplo, que não sabem que o âmbito de competência do provedor se restringe a relações de direito público, a queixas relativamente a ações e omissões de entidades públicas e que vêm com questões do foro privado. Há outras pessoas, por exemplo, que têm litígios de diversa ordem pendentes em tribunal, já entregues ao Poder Judicial, e que mesmo assim se nos dirigem. E nós aí, perante questões já colocadas em Poder Judicial, recuamos. E finalmente há pessoas que não esperam sequer, quando se dirigem, quando pedem alguma coisa às entidades administrativas, que não esperam sequer por uma resposta afirmativa ou negativa e que vêm desde logo exprimir o seu desagrado. E nessa altura nós pedimos tempo, paciência. Se esgotados todos estes impedimentos, a questão que nos chega é uma questão daquelas que o tal vídeo explica que podem ser recebidas. A primeira coisa que nós fazemos é registá-la, comunicar ao cidadão que a registamos com um número para que ele possa seguir o andamento do processo. E imediatamente, não temos regras de processo, visto que não somos tribunais, mas cumprimos uma e fundamental regra de processo justo, que é ouvir a outra parte. E assim que recebemos a queixa, a primeira coisa que fazemos é identificar qual é a entidade visada por ela e, junto da entidade visada, tentar apurar o que se passou. Quando apuramos o que se passou e damos razão ao queixoso, tanto quanto possível, e o grau de êxito destas demarches é muito elevado, e por isso eu vos disse que nós, no fundo, acabamos por funcionar como uma instância de mediação, de resolução de conflitos. Nós conseguimos, através da ligação com a entidade visada e junto da entidade visada, sempre que possível, ultrapassar o conflito ou entendimento. É isto, basicamente. Mas digo-vos que o primeiro passo que fazemos, que damos, é sempre identificar contra quem que aquela queixa é, na realidade, apresentada e ouvir a outra parte. Claro, muito importante e certamente isso resolve à partida muitos casos, imagino. Isso resolve, porque o mau funcionamento da nossa administração passa por muitos e vários fatores, mas um deles, que é transversal a todos os setores administrativos, é uma grande dificuldade de comunicação simples. E muitas vezes as pessoas nem sequer entendem aquilo que lhes
foi dito. E aí, nós também aí fazemos mediação, ajudamos, auxiliamos. Claro, um papel muito, muito importante. Fazendo agora uma ligação com as relações de consumo, já referiu que apenas que a Provedoria de Justiça apenas é competente em litígios de direito público, em questões de direito público, e grande parte das relações de consumo são de direito privado, e portanto não há aqui o papel da Provedoria, mas há outros casos em que há, em que existe essa relação de consumo com uma ligação pública, com uma ligação ao direito público, e eu queria perguntar-lhe como é que avalia as funções da Provedoria no âmbito destas relações. Ora bem, primeiro, em que contexto jurídico é que se dá esse alargamento do âmbito da competência? Tem que ver com um tema com que eu costumava amassar-vos no primeiro ano do direito constitucional. Portanto, lamento, mas vou ter que voltar a essas maçadorias. É sempre bom voltar Tem para imensa isso. repercussão na vida, como se vê. E a maçadoria à qual eu vou voltar tem o nome de vinculação das entidades privadas aos direitos, liberdades e garantias. E na sequência de toda essa grande controvérsia, designada pela muito pesada palavra alemã Drittwirkung, efeito externo, foi feita uma alteração ao Estatuto do Provedor de Justiça nos finais do século XX, em que se dizia que, para além do seu âmbito de atuação ser por excelência, como diz a Constituição, atos e omissões dos poderes públicos, o Provedor de Justiça também poderia ter um âmbito de atuação em relações privadas onde houvesse especiais posições de domínio, mais ou menos esta expressão. Não é fácil recortar um âmbito tão largo. E o recorte que a prática foi fazendo, antes de eu cá chegar em 2017, foi que isso seria, por excelência, admitido nos concessionários de serviços essenciais. E, portanto, estamos a falar de diversas matérias, estamos a falar de energia, de telecomunicações, em que aí sim nós intervimos, mas estamos a intervir, eu emprego este termo também com o seu devido compromisso, subsidiariamente. São também domínios onde há entidades reguladoras de mediação entre o cidadão e os serviços. Ora, as entidades independentes reguladoras estão também sob a alçada, essas sim, de pleno direito do Provedor de Justiça. Portanto, o Provedor de Justiça não pode substituir-se a elas fazendo o que elas não fazem. De onde que a nossa preocupação nesse domínio seja, em princípio, reencaminhar para quem mais perto dos setores, tecnicamente mais próximo dos problemas, os possa resolver, e reservar a nossa intervenção para aqueles casos em que se torne evidente, porque essa sim é uma função primordial do Provedor de Justiça, em que as pessoas estão particularmente vulneráveis às tais relações especiais de domínio e que, portanto, carecem de uma proteção imediata. Mas isto é em último caso, porque a palavra de ordem nesses domínios é de reencaminhamento, tal como o princípio da subsidiariedade. Quem está tecnicamente mais próximo do problema deve estar também mais capacitado para imediatamente o resolver. Excelente. E há algum caso, alguma situação de que se lembrem em que tenha sido necessária realmente essa intervenção por estarem em causa Olha, no domínio das telecomunicações. Sim. No domínio das telecomunicações não é um caso, são vários, em que pessoas extremamente, pessoas idosas, sim, pessoas sem muito indefesas perante o novo mundo digital que não entendem, precisam de acompanhamento e conselho. Isso acontece, sobretudo no domínio das telecomunicações. Sim, um domínio claramente importante, É esse muito domínio. relevante atualmente, sem dúvida. E os destinatários das recomendações da Provedora de Justiça, e aqui em especial se tiver informação para nos dar os prestadores de serviços públicos essenciais, costumam acatar as recomendações que são... Olha, varia muito. Como sabe, o Provedor de Justiça é uma instância de soft law.
e, portanto, deve a possibilidade das suas serem seguidas as suas recomendações à sua capacidade de influência. E a capacidade de influência, o que eu noto é que ela é um bocado estranho, mas ela vai decrescendo à medida do plano em que se situa a entidade administrativa visada. No plano superior, o acolhimento é muito bom. Nas categorias intermédias, nos municípios, nas entidades concessionárias de serviços públicos, como por exemplo das concessionárias de autoestradas, temos aí um conflito que se perdura há muito tempo, relativamente a acidentes em autoestradas e a inversão do ónus da prova para a defesa de quem circula. Aí as entidades concessionárias, nós fizemos várias recomendações para que as práticas de videovigilância que permitem averiguar a causa do acidente e, portanto, atualizar a inversão do ónus da prova, que fossem apuradas e nem sempre foram acatadas. Nesse domínio, no domínio das câmaras municipais, temos inúmeros conflitos que têm a ver de questões de urbanismo, de ordenamento do território, que também têm grandes implicações locais e técnicas, onde nem sempre somos escutados. Portanto, eu direi que a capacidade de efetivamente recomendar é uma capacidade estranha, porque vai crescendo à medida que cresce a posição do interlocutor. E encontra alguma explicação para essa? Não é algo que nos meus colegas de outros países também se passa. Eu penso que tem que ver com como direi, tem que ver com o local, quanto mais local e mais circunscrita a autoridade, mais distante se torna da linguagem própria de uma instituição de soft law e menos a compreende. Eu suponho que é isto que também os meus colegas de outros países me dizem, que é vulgar acontecer. E aí as formas de atuação têm de ser outras. Têm de implicar conversas, reuniões, explicações, mesmo antes que a recomendação venha. Porque senão o que pode acontecer é que ela pura e simplesmente não seja tida em linha de conta. E, portanto, nesse domínio, é o domínio por excelência da atividade de proximidade. Não só de proximidade com o queixoso, mas também de proximidade com a entidade visada, para que ela possa melhor entender a nossa posição, os nossos pontos de vista e os nossos argumentos. Imagino então que tenha muitas reuniões com muita gente. Não muitas, sim, é uma prática constante. É uma prática constante. Aliás, se me permitem uma história. Claro, claro. Agora é uma história que eu posso contar. Não sei se recordam que em 2017, quando o Dr. Rui Rio se apresenta como, já não me lembro em que ano, como líder da oposição e faz um discurso sobre a reforma do sistema de justiça, tem no seu discurso, e eu ouvi-o com atenção, tinha acabado de ser eleita provedora de justiça pela Assembleia, como programa do seu discurso, a ida para Coimbra do Tribunal Constitucional e do provedor de justiça. E eu um dia encontrei-o, lembro-me que foi logo, pouco tempo depois, até me recordo a circunstância, um evento do 5 de outubro, em Lisboa, na Praça do Município, e disse-lhe por isso simplesmente, Soutor, é preciso ter atenção que a vida cotidiana do provedor de justiça se faz perante a administração e perante os órgãos da administração, e não excluir a administração central, com reuniões permanentes, com encontros permanentes. Se nos desloca para Coimbra, está a inviabilizar grande parte desses encontros e dessas reuniões em relação a todas as entidades que se situam em Lisboa e que são muito determinantes. Portanto, convém que se tenha em linha de conta o que é a instituição e como ela praticamente opera. E eu creio que com isso, pelo menos, demovi
a ideia, não que me desagradasse ir para Coimbra, não era isso, em qualquer ponto do território, não era o ponto num de agrado, desagrado, relevância ou não relevância, é de prática em que é que se traduz o trabalho de todos os dias e o que é que ele implica e por que razão faz sentido que ele seja sediado aqui. Próximo de Próximo, principais o mais com o raio de localizações. ação. É fácil partir daqui para qualquer ponto do território e voltar, e é fácil convocar aqui qualquer pessoa de qualquer ponto do território para que ela venha e volte. Noutro lugar não seria tão fácil. Claro, claro, claro. Muito interessante. Queria lhe perguntar também qual é a sua perspectiva sobre a legislação de consumo e a sua aplicação prática. Aqui estou a fugir um pouco às funções a questões sobre as suas funções enquanto provedora, mas gostaria de saber se tem alguma opinião sobre esta. A opinião sobre o direito vigente, eu habituei-me a dá-la com muito fundamento e com muito conhecimento. Eu não tenho nenhuma visão geral que neste momento me permita dizer qualquer coisa de muito útil e muito rápido. Não tenho. E como Lamento. consumidora, sente-se protegida? Já falámos um pouco sobre isso no início, mas voltando aqui a esse tema e com alguma relação, embora aqui já não numa perspectiva de jurista e de professora, mas como consumidora sente-se protegida quando compra um bem, quando celebra um contrato de prestação de serviços, etc. Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Não estou seguríssima das minhas capacidades de defesa por mim isolada, isso de maneira alguma, não estou. Procuro defender-me, e daí que tenho uma posição tão defensiva. Aquela posição de que eu vos apresentei no início é altamente defensiva, justamente porque não me sinto protegida, sinto-me insegura. E como me sinto insegura, eu, nesse domínio, o domínio do consumo, sou o mais defensiva possível, o mais escrutinadora e o menos confiante. Sim. E talvez por isso, voltando às primeiras perguntas que me fizeram, talvez por isso haja, antes de reclamar, examine, reexamine. Mas se o faço é porque não me sinto segura. E tenho uma posição pessoal ultra defensiva nesses domínios. Claro, é interessante porque esse comportamento poderia resultar de se sentir ou muito segura, ou então, como refere agora, não tão segura. Esse comportamento resulta da minha insegurança. Pois é, que por isso procuro proteger-me. E porque depois também, por causa da minha vida, eu tenho pouco tempo para agir ex post facto. E como tenho pouco tempo para agir ex post facto, procuro defender ex ante factum, antes do facto. E daí as práticas que vos disse que continuo a repetir. Ligado com esta questão, nós sabemos que existem em algumas empresas, nomeadamente grandes empresas, aquilo que podemos dizer os seus homólogos privados, quase, Sim. que são os chamados provedor de cliente. Perguntávamos que opinião tem deles, se alguma vez recorreu a algum destes e se existe ou não algum espaço de cooperação entre estes tais provedores de cliente, dos clientes na lógica privada, nas empresas, e a provedora de justiça? Não existe. Não existe justamente porque os âmbitos de atuação não se interceptam, não é? Praticamente não se interceptam. Mas eu sei que o termo provedor, o Tribunal Constitucional tomou uma decisão já há algum tempo a dizer que provedor de justiça, provedor há só um, de justiça e mais nenhum. Mas isso não quer dizer que a língua não seja mais poderosa do que as decisões, e o termo provedor é um termo com um curso antiquíssimo na língua portuguesa. Eu creio, talvez esteja a dizer uma asneira e não sou historiadora, mas creio que com a reforma do Mouzinho da Silveira, de Portugal moderno, os decretos que ele redigiu na Ilha Terceira, a reformular a ordenação administrativa de todo o território, provedor era o nome dado ao equivalente na altura, ao equivalente hoje ao Presidente da Câmara Municipal. Portanto, os municípios tinham provedores. Provedor é um nome antiquíssimo e de sentido
imediatamente apelativo e compreensível, de onde que essa prática que existe em todos os países de haver provedores do cliente em entidades privadas, seja também naturalmente seguida entre nós. Por exemplo, no Brasil, que é a República, o termo é ouvidor. É um termo muito, muito interessante, o termo ouvidor. Mas não, não obstante o nome, e aí também o nome português desta instituição gera muitos equívocos, não obstante o nome, não há interseção possível. E como não há interseção possível, não há contacto possível. O âmbito de atuação do Ombudsman leva-o para outros caminhos. Muito bem, temos ainda duas últimas perguntas que colocamos a todas e a todos os que nos visitam. A primeira é quem é que gostaria de ouvir ou quem é que acha que faria sentido ouvirmos num dos próximos episódios deste nosso podcast. Oi. Acho que deviam ouvir António Barreto. Ótima sugestão, muito obrigado. António Barreto. Sem dúvida. Uma segunda questão era que nos desse uma sugestão. Aliás, peço desculpa, Sim. muitas razões há para o ouvir, sempre. Sobre qualquer tema, acrescentaria eu. Sobre qualquer tema relevante, mas há ainda uma razão, é que ele foi professor da faculdade nos primeiros anos da sua fundação. Foi meu professor. E se não me engano, e acho que não me engano, foi membro da sua comissão instaladora. Foi, sim, senhor. Pronto. Então, sem dúvida. eu Não há diria dúvida. por todos os motivos e mais alguns, a minha sugestão é António Barreto. Uma excelente sugestão. E por fim, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma música, aquilo que... Que interessante. Dessa gosto pode ser muito. adequado. Pode ser um livro? Pode, claro. Prefere um livro, uma música? Um livro, uma música, o que entender. Se quiser um livro e uma música também é possível, não? Então, eu estive há pouco tempo na América Latina, que é um mundo fascinante. Estive na Cidade do México. E então vou recomendar um livro e uma música que tem a ver com aquele mundo fascinante. O livro é o último romance que eu li em férias, porque depois de férias já não tenho tempo, que aliás é um romance enorme, que precisa da disponibilidade de férias e que eu achei um grande romance. É do Mário Vargas Llosa e chama-se A Guerra do Fim do Mundo. Está publicado, não sei se alguma vez o leram, conhecem? Não, eu ainda não li, mas... A Guerra do Fim do Mundo. E está publicado naquela coleção de antigos livros de RTP e que agora é uma parceria com a Leia, de clássicos da literatura. E, como tudo no Mário Vargas Llosa, tem um fundamento histórico rigoroso. Aliás, ele passou meses e meses no sertão brasileiro a recolher informação para escrever o livro, que inicialmente era... o Mário Vargas Llosa tinha sido contactado para escrever o argumento de um filme que Hollywood queria fazer sobre isto. Isto que era chamada A Guerra de Canudos, uma guerra nos primórdios do século XX, logo depois, princípios do século XIX, fins do século XIX, logo depois da instituição da República no Brasil, 1889, e que opõe o exército da República a um grupo de bandidos, miseráveis, marginais do sertão brasileiro, gente paupérrima, que fundam uma comunidade fortíssima e que resiste durante pelo menos três tentativas às investidas do exército da Federação da República Federativa do Brasil, da Federação Brasileira. Sim. É um romance de Mário Vargas Llosa lindíssimo, chama-se A Guerra do Fim do Mundo. Ótimo. E também posso... agora é de baixo. Mas vou dizer, quanto ao México, uma música que se encontra de certeza nessas plataformas de música
de certeza que se... e que é de um compositor mexicano chamado Arturo Márquez e que tem o nome de Danzón número 2. Dança número 2. E que os mexicanos entendem que é o seu hino oficioso e que é uma coisa belíssima. Belíssima, belíssima. Repete todo aquele mundo fascinante da América Latina e que na literatura é chamado realismo mágico. Que interessante. Já temos muito que fazer agora. Muitas e boas sugestões culturais. Muito obrigado, professora, Eu por é que ter aceitado agradeço este nosso aos convite. dois. Foi um prazer revê-los e desejo-vos as maiores felicidades para a vossa vida profissional, para toda a vossa e para esta atividade em especificamente que agora desenvolveram. E muito obrigado por esta conversa tão simpática. Muito Obrigadíssimo. obrigado, foi um gosto. Adeus aos dois. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.